Antes de ler, nós vamos acompanhar o vídeo que mostra, por A mais B, que quem não investe na salvação é louco, está cometendo uma loucura. Preste atenção no vídeo. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Agora, o que você precisa? O que é indispensável em nós para que nós sejamos salvos? Existe algo que você tem que ter em si para ser salvo, e um outro algo que não pode haver em nós, porque colocaria em risco a eternidade. O que é que nós temos que ter e o que é que nós não podemos ter? Eu me refiro à humildade e ao orgulho. Você, eu, nós, se queremos ser salvos, precisamos ser humildes. E não podemos dar lugar ao orgulho. Por quê? Porque o orgulho é o principal dos pecados. Se você cavar qualquer pecado, na primeira camada dele você vai encontrar o orgulho. O orgulho foi o pecado de Lúcifer e o transformou no diabo. E a humildade é o ponto de partida para que Deus faça uma obra na vida de qualquer ser humano. O ponto de partida não é a perfeição. Porque se fosse isso, Deus não faria obra na vida de nenhum ser humano. Porque não há ser humano perfeito. Mas o ponto de partida é a humildade. Porque a pessoa humilde, ela é maleável.
Deus tem como trabalhar com ela. É o barro mole. E uma pessoa orgulhosa, ela é obstinada. Ela não ouve. Ela não aprende. Ela não é submissa. E ela não aliás, ela é egoísta. Ela vai sempre pensar na vontade dela, ela sempre vai se colocar em primeiro. Para que Deus encha uma pessoa, primeiro ela tem que se esvaziar. Não há como encher o que já está cheio. Então, quando Deus tem que encher alguém, primeiro essa pessoa tem que estar vazia de si mesma. O orgulho, ele faz a pessoa, na verdade, ela querer ser um Deus. O que é a palavra, o significado da palavra Deus? Deus é um que é adorado. Então, o orgulhoso, ele depende de reconhecimento dos outros. O orgulhoso, ele depende de aplausos. O orgulhoso, ele se preocupa com o que os outros pensam dele. O orgulhoso, ele gosta do afago, ele gosta do elogio, ele gosta da homenagem, ele gosta da honra humana. Já a pessoa que é humilde, aliás, a principal característica, ou uma das principais características de que uma pessoa nasceu do Espírito Santo, é que ela é humilde. E se tem uma coisa que o nascido de Deus não quer, é honra para si. Uma pessoa que tem o Espírito de Jesus, jamais vai querer a honra para si. A pessoa nascida do Espírito Santo, ela se sente mal com um aperto de mão e as palavras, meus parabéns. Isso lhe pesa o coração. Porque ela sabe que ela não é nada. Ela sabe que toda a honra e glória que chegar a ela tem que ser transferida ao Senhor Jesus. Então, quando alguém diz para ela, olha, você é muito bom nisso, ou olha, você está de parabéns, isso faz ela se sentir mal diante de Deus. Ela não gosta. Porque a natureza dela é a natureza do Senhor Jesus. Lembra quando o jovem rico chegou para Jesus e disse assim, bom mestre. Jesus disse, por que me chamas bom? Só há um que é bom, Deus. Ou seja, Jesus não aceitou aquele louvor e transferiu para o Pai, porque ele ali estava em forma de homem. Então, esse é um assunto muito profundo e é uma responsabilidade muito grande falar disso, porque eu também sou humano. Quem sou eu para falar de humildade e de orgulho? Até porque não há ninguém que seja perfeitamente humilde. Na verdade, nós temos inclinações, ou para um lado, ou para o outro, ou para o orgulho, ou para a humildade. Então, é um assunto que é muito profundo e que traz um temor muito grande quando a gente fala disso. Provérbios 15:33 diz assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra, vai o quê? A humildade. Então, precedendo a honra, ou seja, antes da honra, vem a humildade. Se uma pessoa é humilde, significa dizer que ela está no caminho de ser honrada. Mas também é um versículo que diz que antes da ruína o coração se gaba, se exalta. Então,
quando uma pessoa ela age, ela procede humildemente, então ela está caminhando para ser honrada. Não tem como você querer a honra sem antes você abraçar a humildade. E a humildade, ela faz com que você se veja menos do que você é. Ela faz você se enxergar menos do que você é. O orgulho faz a pessoa se enxergar mais do que ela é. O orgulho puxa para cima. A humildade te joga para baixo. A humildade faz você entender que o mundo, e inclusive e principalmente a igreja, é como uma engrenagem em que todos nós somos peças dessa engrenagem. E nenhuma peça pode se dizer mais importante do que a outra. Cada um tem a sua função nessa engrenagem, cada peça tem a sua função nessa engrenagem, mas nenhuma peça pode dizer, não preciso das outras peças. É como na igreja. Eu estou aqui pregando, mas como seria agora, nós não teríamos esse silêncio que estamos tendo aqui, se não tivéssemos as monitoras lá da EBI cuidando dos filhos de vocês. Elas não estão aparecendo, elas estão lá nas salas. Vocês não sabem o nome da maioria delas. Mas se elas agora não estivessem funcionando lá, nós não teríamos esse silêncio. Nós estaríamos com choro de criança, com barulho de criança aqui dentro, e não teríamos esse silêncio que estamos tendo aqui. Então elas são peças importantes da engrenagem, assim como eu tenho o meu trabalho. É claro que na teoria é uma coisa falar isso. A questão é que eu tenho que enxergar isso. Você tem que enxergar isso. Nós temos que enxergar o quanto nós precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Amém, pessoal? Todo mundo é importante. As atribuições podem ser diferentes, as condições podem ser diferentes, mas todos nós somos iguais perante Deus. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor que eu. A pessoa que está do seu lado e tem menos tempo de igreja que você, não é menos importante do que você que tem anos. Não tem distinção aos olhos de Deus. Então a humildade faz você olhar para o seu próximo e considerá-lo especial, como se fosse o próprio Senhor Jesus. Amém, pessoal? Ainda no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 12, diz assim: o coração do homem se exalta, foi a passagem que eu citei aqui, antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Então, antes de ser abatido, vem o orgulho. Maria, quando engravidou de Jesus e foi uma mulher privilegiada, o que não tem como a gente aqui mensurar, ou a gente não tem palavras para dizer o quanto ela foi especial. Foi agraciada. Ela disse em Lucas 1,48, porque atentou na baixeza, na outra versão diz humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então ela disse que Deus atentou para a sua humildade. E realmente, para servir para aquele propósito, ela tinha que ser extremamente humilde, porque Maria, quando ficou grávida, sem ter tido contato com homem algum, passou maus bocados na sociedade daquela época. Hoje é normal uma mulher não ser casada e engravidar.
A sociedade considera normal. Naquela época, não. Então, ela passou maus bocados. Ela teve que ser muito humilde, suportar as humilhações, suportar o desprezo das pessoas, suportar o questionamento das pessoas para servir a Deus. Então, ela teve que se anular. Se ela tivesse orgulho, se ela fosse uma mulher orgulhosa, ela não aceitaria a missão que lhe foi dada. Então Deus buscou uma mulher humilde, que estivesse disposta a suportar as humilhações que ela passou para poder ser instrumento de Deus. Uma mulher orgulhosa não aceitaria aquilo. O seu orgulho ser ferido, o quê? Estão me chamando de mulher perniciosa, adúltera, pervertida. O meu nome está sendo colocado no lixo. Não, ela não ia aceitar. Ela teve que ser humilde. Para o nome de Jesus aparecer e ser glorificado, o dela teve que ser colocado na lata do lixo. Compreende, pessoal? Sim ou não? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2:3, ele orientou os filipenses dizendo assim, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Quer dizer, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você responda para si mesmo. E eu estou perguntando para vocês e para mim. Eu falei, é complicado você falar de humildade e orgulho. Você vê os outros superiores a você? Eu não estou falando dos superiores que são superiores mesmo, porque de repente a vida impõe situações que você é obrigado a reconhecer. Como é que você não vai respeitar o seu chefe, o seu patrão, uma autoridade, um juiz? Mas eu me refiro a quem não tem nada para fazer por você. A quem não pode nem te beneficiar e nem te punir. Você vê essa pessoa como superior a você? O seu empregado? Ou o seu subordinado? A pessoa que está abaixo de você? Você trata ela como você trata quem está acima? Você diria para quem está acima o que você diz para quem está abaixo? Você falaria para a pessoa que está abaixo de você o que você... Ou melhor, você falaria para a pessoa que está acima de você o que você fala para quem está abaixo de você? Você trata quem está abaixo de você como você trata quem está acima? Ou existe diferença? Então, isso é muito profundo, pessoal. Qual foi o ser mais orgulhoso que já existiu no universo? Que existe, aliás. Quem? O diabo, Lúcifer. Ele é o próprio orgulho. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele quis ser maior do que Deus. E quem é a pessoa que é o maior exemplo de humildade que já existiu? O Senhor Jesus. Olha só o que ele disse. Mateus 11, 28 até o 30. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, todos, sem distinção, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, quer dizer, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus foi humilde. Filipenses também, aos Filipenses, Paulo fala assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele se humilhou, e Deus o exaltou. Ele se humilhou. É diferente de ser humilhado. Tem gente que é humilhada, mas não se humilha. Tem gente que diz assim: está escrito que os humilhados serão exaltados. Não está escrito que os humilhados serão exaltados. Tem muitos humilhados que nunca vão ser exaltados. A Bíblia diz que os que se humilham são exaltados. Uma coisa é você ser humilhado, e outra coisa é você se humilhar. Jesus se humilhou. Sabe lá o que é você ser o filho de Deus, o dono da terra, o dono do ouro, o dono da prata, e um mero ser humano, cobrador de impostos, chegar perto de você e dizer assim: vim cobrar os impostos. E você, sendo o próprio Deus, virar para Pedro e dizer: de quem os reis da terra cobram impostos? Dos estranhos ou dos filhos? Pedro respondeu: dos estranhos, Senhor. Ele falou: logo os filhos estão isentos. Mas, para a gente não causar escândalo, vai lá no mar, lança um anzol, pega um peixe, tira da boca dele o dinheiro, paga por mim e por ti. Quer dizer, Jesus foi humilde. Porque ele, como Deus e dono da terra, vai pagar imposto para barro, para comedor de feijão, para um mero mortal. Mas ele se sujeitou. Então Jesus se esvaziou, e ele nos diz para seguirmos o exemplo dele, para aprendermos com ele. Eu estava agora, antes da reunião, lendo essas passagens e meditando, por exemplo, em Jó. Jó, Deus disse, não foi o homem não, o próprio Deus, diante de Satanás, falou que Jó era um homem íntegro, e que se desviava do mal, não tinha nenhuma acusação. O diabo buscou acusação em Jó e não encontrou. O diabo falou para Deus: olha, ele está assim, sendo fiel em tudo, porque o Senhor dá tudo para ele. Tira o que ele tem, e o Senhor vai ver se ele não blasfema na face do Senhor. E Deus disse: então vai, eu não vou tirar, mas permito que você tire. O diabo tirou tudo de Jó, e Jó disse: o Senhor Deus, o Senhor tirou, não pecou. Não pecou. O diabo disse: não, ele ainda está assim, porque ele está com saúde, toca na carne dele, o Senhor vai ver se ele não blasfema. Veio a doença, Deus permitiu, o diabo tocou, ele ficou com chagas dos pés à cabeça. A própria mulher não aguentou mais, a esposa dele falou assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez. Ele: você fala como qualquer doida, eu não vou fazer isso com Deus. O diabo foi calado, não tinha do que acusar. Jó, ele era um homem perfeito, aparentemente perfeito, embora não existe ninguém perfeito, mas não tinha nada que pudesse acusá-lo. E quando ele se viu na doença, na miséria, quando ele perdeu tudo, ele chegou diante de Deus e defendeu a sua integridade. Ele chegou a ponto de dizer para Deus: pese-me em balanças fiéis e verás a minha integridade. Ele chegou ao ponto de dizer para Deus: eu fiz aliança com os meus olhos, e eu não sequer olho para uma donzela. Nem disso o Senhor pode me acusar. Mas olha o que eu estou passando. Ou seja, aparentemente você não vê pecado em Jó. Mas no final,
quando Deus estava para restaurar a sorte dele, você descobre qual era o problema de Jó. Jó 42:1, no final do seu sofrimento, depois de discutir com Deus, debater com Deus, questionar Deus, e Deus responder Jó, aí ele vai e fala assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Quer dizer, quem é este? Quem sou eu? Ali ele reconheceu que ele vinha sendo o quê? Orgulhoso. Ele era tão certo, tão correto, que isso, na verdade, virou um motivo de orgulho para ele. A ponto dele dizer: pese-me em balanças fiéis, verás a minha integridade, etc. e tal. Ou seja, não tinha pecado. Então, o não ter pecado, na verdade, estava trazendo para ele o perigo do pior dos pecados, que é o orgulho. Então, aí no final ele diz: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu o quê? Me ensinarás. Agora a gente vê um Jó humilde: eu não sei nada. Quem sou eu para encobrir o teu conselho? Quem sou eu? Eu não sou nada. Aí ele fala no versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se arrepende do quê? Se ele não olhava nem para uma mulher com um olhar impuro sequer. Se arrepende do quê? Se ele não adulterou, se ele não blasfemou, se ele não fez nada que pudesse se dizer que tem pecado, do que Jó fala que se arrependeu? Ele se arrependeu do seu orgulho, de não ser humilde aos olhos de Deus. E aí ele fala: eu te conhecia com ouvir, ou seja, só de ouvir, agora eu te conheço de verdade. Ou seja, mesmo com toda a perfeição dele, ele só foi conhecer a Deus quando ele se humilhou. Amém, pessoal? Eu sei que todos nós falhamos, todos, eu, você, todos nós temos erros. Nós não somos perfeitos e também não somos como Jesus, que é o exemplo da humildade. Mas eu pergunto: você se inclina mais para quê? Para a humildade ou para o orgulho? Por que isso é importante? Porque para você ser salvo, você vai ter que obedecer, você vai ter que renunciar, você vai ter que ir contra seu coração muitas vezes, você vai ter que ir contra as suas vontades, e para você fazer tudo isso, você vai ter que ser humilde. Responda para você: você é mais inclinado à humildade ou você é mais inclinado ao orgulho? Você se importa apenas com Deus ou você é muito preocupado com a sua reputação perante os homens? Você se preocupa com como é que você se sente se alguém chega e te elogia e te dá parabéns? Isso te envaidece ou isso te até estremece? Como você vê as outras pessoas? Como você trata quem não tem nada para te oferecer e que também não pode te prejudicar? Como você reage quando você é contrariado? Como você reage quando você é chamado a atenção? Como nós reagimos a isso? Eu me coloco também. Porque isso sinaliza se nós estamos inclinados ao orgulho ou à humildade. Quantas vezes por dia você diz a palavra eu? Porque essa palavra é perigosa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu vou fazer isso, eu.
Essa palavra é perigosa. Ele é, nós não. Por isso que, como te chama, Senhor? O que eu vou dizer para Faraó? Ele diga para Faraó que o eu sou te mandou. Eu sou o que sou. Deus é, nós não somos nada. Amém, pessoal? Então, cuidado com a palavra eu. Antigamente, eu já falei aqui, eu me lembro que eu ouvia o rádio, quando eu estava começando a igreja, e o Bispo Macedo fazia um programa no rádio, ele dizia assim, ó, nesse domingo nós estaremos. Eu falo, nós quem? Não é ele que vai fazer a reunião? Por que ele fala no plural? Aí um dia eu ouvi o bispo falar, ensinar, que ele fala o nós, referindo-se ao Espírito Santo e ele, porque se ele for sozinho, não vai resolver nada. Então é melhor usar o nós do que o eu. O eu é perigoso. Nós somos como a fumaça, nossa vida passa. Olha como você está mudando. Você que já passou. Quem tem mais de 30 anos aqui? Dê uma olhada nas suas fotos antigas. Dê uma olhada nas suas fotos mais antigas e veja como você está passando. Veja como mudou a tua pele, como mudou o seu corpo, está começando a ter dificuldade para manter os músculos, você está declinando. Porque você é como a erva do campo, passa, seca, murcha e morre. Me desculpa se eu estou falando muito, mas é o Espírito Santo, eu creio. Amém, pessoal? Jó não tinha nenhum pecado, mas não conhecia a Deus, porque nunca tinha se humilhado no pó e cinza como ele se humilhou. É por isso que às vezes uma pessoa que chega na igreja e vem do lixão, da lama, que vem da droga, vem da prostituição, da promiscuidade, às vezes a pessoa está aqui falando em línguas diante do altar, recebendo o Espírito Santo antes de outra que está às vezes há anos na igreja, que não tem os pecados que aquela pessoa tem, mas às vezes nunca teve a humildade de reconhecer que é nada e se humilhar diante de Deus. Uma pessoa humilde, quando ela comete um erro, ela diz assim, me perdoa, eu errei, eu me equivoquei, eu errei. O orgulhoso, ele diz, não foi culpa minha. O orgulhoso se ressente, ele se fere, qualquer coisa fere o orgulho dele. Deus tenha misericórdia de nós.